Olá, olá! Live de número 150 no Caldeirão. Vamos lá, vamos começar o show. Estamos aqui em 10 mil tickets. Olá, olá! Estou na academia, estou suado. Eu vou, cara, como sempre, prestigiar meu canal, porque eu sou o meu maior fã. Eu já falei isso pra vocês. Quem me acompanha sabe. Quem me conhece sabe. Ai, ai. Vamos lá. Dá uma olhada aqui. Tô on the line. Vou curtir, sim. Eu sei do meu conteúdo. Bom, cara, foi um dia meio torto, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que tá se portando? O mercado tá virando, né, cara? Vamos por 60 minutos aqui pra gente dar uma olhadinha. Dar uma olhadinha naquelas dicas do Garrett. E FNC. Juros futuros. Lembra que a gente tinha conversado sobre esses pontos aqui, cara? Para tu ver como eu gosto de deixar o suco do mini índice, ó. Porque o IFR aqui, ó, e os candles, deixa eu deixar mais bonitinho isso aqui, mais para cima. Ó, o IFR e os candles contam uma história, não contam? Por que a gente sabe, quando que a gente consegue identificar que o mercado está desbalanceado? Cara, o mercado está desbalanceado por causa disso, tá vendo? O suco de mini índice fala que os bancos estão caindo. Petro dando uma pedrada de 13,5% para o alto. Vale subindo 0,7%. Aparentemente, via de regra, deveria estar caindo, mas dá uma olhada nesses candles, dá uma olhada nessas formações de candles. Olha o Bradesco virando tudo, o Itaú virando tudo, o Banco do Brasil está meio torto, Santander querendo virar. Petro e Vale nem se fala, viraram. Olha o IFNC, que é o resumo desses caras. Olha o IFNC. Interessante, né? Então é um mercado desbalanceado, é um mercado perigoso. A gente tinha mapeado e conversado ontem sobre as possíveis entradas, né? Eu estava apostando que ele iria facilmente quebrar essa estrutura. Não, ele mudou a característica do preço. Mas não quebrou a estrutura para dar prosseguimento ao movimento. Então aqui, nesse caso aqui, a quebra da estrutura para ele dar prosseguimento à venda seria aqui, ó. Esse cara aqui não tem interesse. Estava medindo mesmo. E aí, se ele efetivamente parou esse movimento aí, vai testar a média de 200 de novo, nós temos um movimento medido. Esse movimento medido, eu marquei ele desde aqui, e agora que ele parou esse pullback, eu estou marcando ele para cá. Então, ele tem uma região de alvo. Qual é essa região? Nem eu lembro. Deixa eu marcar aqui com a setinha que a gente consegue ver, ó. 187,477, mais ou menos, 450, por aí. Vareia, como diz outro. Mas está um mercado desbalanceado, ele não está querendo liberar esse movimento de verdade, né? E aí fiquei de fora, fiz movimentos bem curtinhos, tá vendo aqui? Ó? Vendi aqui para apostar nessa quebra de estrutura, não fez. Eu comprei aqui para chegar na média de 200, não gostei do movimento, saí fora. Isso aqui me rendeu 400 pontos. 400 pontos. Bem curtinho, bem curtinho. Sem passar um calor. Um calor. Mostro aqui para vocês, ó. Aqui não passou nada, vou mostrar. Tudo bem, 60 minutos é isso aqui, o índice, e no diário. Tá naquele suporte bate-fofo, lembra? Olha que suporte lindo. Olha isso aqui. Suporte bate-fofo. Suporte parrudo. Segurou no bate-fofo. Tá querendo voltar para a média de 21. Pode buscar o fechamento desse gap. Por que não? O gap tá aberto sangrando. Dá uma olhada nos 60 minutos do dólar. Nossa. Nossa, mãe de Deus. Tem nem o que falar. Nem o que falar. Tá preso. Tá preso. Mas é aquilo. Pra quebrar a estrutura e dar prosseguimento à venda é aqui.
Ele quebrou a estrutura aqui, deu prosseguimento, fez lá um pullback, mudança da característica do preço está lá em cima. Está em 5,29 e bolinha. Tentou chegar lá, não conseguiu. Está querendo voltar pro canalzinho. Lembra daquele canalzinho? Olha lá. Está querendo voltar para ele. Dólar indeciso. Complicadinho de operar. E hoje é um dia complicado. Hoje é o dia para se aprender mesmo. Vamos ali para os 10 mil ticks. Vamos botar... Deixa 10 mil... 25 mil ticks é melhor de ver, né? Oh, meu Jesus. $25 mil ticks. Isso aqui é o que esse mercado fez, cara. Infelizmente, ó. Tô mapeando a rotação desse pêndulo, viu? Matar um porquinho. Eu tô mapeando a rotação desse pêndulo. É aquela história, né? Ele só vai mudar a característica do preço, o mini índice, e quebrar a estrutura efetiva aqui. Ele chegou a mudar aqui, ok, fechou, mudou a característica do preço, mas tá me parecendo uma violinada. Ele pode facilmente romper esse topo aqui. Então eu estou monitorando a rotação desse pêndulo, caso ele queira voltar para a venda. Não sei se ele volta. Como a gente viu, o suco do mini índice está querendo virar, né? Então que ele anda para cima, ele pode andar para baixo. Agora, ele precisa voltar para dentro do range. O que me deixa mais tranquilo, aqui é o range, tá? Range e magnético. O preço é atraído para ele. O que me deixa mais tranquilo é que ele tentou cruzar o range. Foi para baixo dele. Aí ele violinou, beleza? Não tem problema. Pode testar e um fundo duplo aqui ou tentar cruzar esse cara aqui. Aí fica mais tranquilo. Ou aí a gente tem esse alvo aqui. Ou ele não vai mais voltar lá. Não vai mais fazer nada ali. E o que ele vai fazer aqui é isso aqui, ó. Girou a liquidez capotando, abriu num gapzinho, já fechou o gap inclusive, né? Lá embaixo, muda a característica do preço nesse ponto aqui. Vem para baixo, duas tentativas. Joseph James, uma entrada aqui. Não arrisquei aqui por causa da VWAP, achei que ele ia bater na VWAP e ia voltar com tudo. Entrei depois da VWAP, entrei nesse ponto aqui. Esperei a outra quebra de estrutura para entrar. E ó, ele ia me buscar, porque eu ia botar um tique acima. Eu não ia, não. Eu ainda ia estar nessa operação aqui a longo prazo. Mas, cara, não gostei. Veio muito lento, muito fio, muita sombra inferior e superior, andando preso na média de 21, exponencial. Não tem interesse. Não tem interesse desse tipo de movimento. Eu quero um movimento de propulsão. Então, peguei aqui e é isso. Foi o que eu fiz. 2 operações 100% de acerto. Peguei só... Poderia ter ido um pouquinho mais aqui. Acho que eu fiz um bom trabalho. Na verdade, era para ter entrado aqui, né? Aqui era a quebra da estrutura. Aí vem mais baixo, quebra essa estrutura, muda a característica do preço, quebra a estrutura nesse ponto aqui. 2 tentativas falhadas de Joseph James, cruza a média de 21, passa acima da VWAP, toca ele reto. Ele fez um baita de um movimento. Coletei... Quanto foi? 100 pontos? Cara, ele andou tudo isso aqui. Ele andou 790 pontos. Acima de onde eu saí. Acontece. Mas não tô gostando. Por que eu não tô gostando? Porque ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. Quebra de novo. Quebra de novo. Quebra de novo. Tá vendo? Último pivô validado. Quebrou essa estrutura. Aqui ele mudou a característica do preço. Quebrou a estrutura. E passa a mudança da característica. Quebra a estrutura. Não é mais aqui. Passa a ser aqui. Mudança da característica do preço. Ele vai lá e muda a característica do preço. Tá vendo como ele está buscando a liquidez para fazer um movimento grande? O que isso aqui pode ser? Exatamente, um range. Entrou num range. Para que lado que ele vai? Ah, os ranges são imprevisíveis. Ele tem a probabilidade de ir para o alto. Na real ele não fechou o gap ainda, né? O gap tá aqui, né?
Deixa eu ver. Não fechou ainda o gap. Tem um gap sangrando aqui, ó. Tem um gap aberto. Só vai fechar lá em cima. Ele pode buscar aquele cara lá. Mas é um processo muito lento. Muito lento. Não sei se eu tenho interesse disso. Ele andou para cima disso aqui. Pode agora tentar fazer um movimento para baixo, proporcional. E aí é o que eu estava conversando. Ó, se ele faz esse movimento, vem para cá, faz duas perninhas de pullback proporcionais, ele para aqui, ó, parando na entrada do range. Interessante, ele não pode mais cruzar, porque daí ele pode dar uma pedrada pro alto, pesada. Por enquanto que é indeciso, dá uma olhada nessa sombra inferior, isso aqui deve ter bons pontos, ter certeza. Pesadinho. Eu, cara, não faria nada no índice, viu? Não faria nada. Talvez até tenha um rangezinho aqui, ó, maior. Tá vendo? Você tem que dar uma estudada num tempo maior. E aí, por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro e principalmente padrões que se repetem o tempo inteiro. Aqui a gente não vai ver direção, aqui a gente vai procurar por padrões de entrada. A direção é 60 minutos, direção é diário, a gente já sabe a direção. Bradesco e Itaú virando, ó. Tá virando comprador. E FNC virando comprador. Pode dar uma pedrada, mas pelo horário, eu tô fora, já arrecadei o que eu tinha que arrecadar. Sigo bem feliz. Esse aqui é meu resultado. Ali, ó, ele tem uns pontos. Não vou mostrar quantos contratos, não vou mostrar quanto ganhei. Vou mostrar em pontos. Pontos são legais. Eu sei que o Garrett não gosta. O negócio é dinheiro no bolso. Mas eu gosto de fazer as operações em pontos, cara. Eu fico mais tranquilo, não fico na pressão. Se eu fico olhando o valor financeiro, me dá nervosismo, eu fecho a operação antes. Então, eu opero em pontos. E é isso aí. É isso que eu faço. 111% aí, mais de 111% de lucro do mês de março. Tô amarradão. E se você gostou desse conteúdo, também deixa seu like. Se inscreve, comenta, vem comigo nessa incrível aventura. Faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite pra gente evitar as bolas curvas dos próximos dias. Faço lives pós meio-dia, segunda a sexta, para mostrar tudo que eu tentei fazer na parte da manhã ou que eu não fiz, hoje eu protegi. E vamos ver, cara, eu tô apostando nesse alvo mais longo aqui do índice. Vamos dar uma olhada no dólar também, né? Ó, tá vendo? Tô apostando nesse cara aqui, ó. Eu gosto dele. Os movimentos medidos acontecem. Eles acontecem mesmo, ele pode chegar ali. A probabilidade dele chegar ali é enorme. E aí tem a confluência do pêndulo, aquele lá que ele ficou devendo, tá vendo? Ele pode ir lá, ó. Ele pode estar nesse processo aí. Mas, cara, tem risco. Tem risco porque o volume financeiro acabou, passou do meio-dia. Pode ver que o Garrett opera até 11h30, né? Cara é esperto. É isso aí mesmo, tem que operar na parte da manhã. É onde efetivamente tem volume financeiro, né? Vamos dar uma olhadinha no dólar ali. Vamos deixar uns 2.000 ticks mesmo. Porque o troço tá... Os 5.000. 5.000. Tá preso. Tá vendo? Enrolado na média. Rangezinho. A gente pode estar esse range por aqui. Ó. Rangezinho. Range eterno de uma mente sem lembranças. E aí, aquela história que ele vai para cima, ele pode ir para baixo, fazer essa rotação proporcional. Não é o que ele está querendo fazer, né? O que a gente está conseguindo enxergar aqui é aquele triangulinho. Nem sei se ele tá meio que assim, ó. Tá difícil.
Não mudou a característica do preço para passar a ser comprador, de maneira alguma. Não está querendo fazer essa rotação. Dia torto. Protegi meu capital, tô líquido, tô com dinheiro no bolso, tô com 111% de lucro, amarradão. Esse quarto ano tá interessantíssimo, e aí aqui afastando um pouco a gente pode ver até onde ele pode ir. Ele pode retestar esse fundo aqui, ó. Ele não testou ainda. Tem uma região, dá para apostar na venda, mas essa média enrolada na VWAP aqui não me agrada. Não me agrada. Esses candles passando para cima e para baixo da média de 21, principalmente da VWAP, não me agrada. Tá gerando liquidez para fazer um puta de um movimento. Ele só vai quebrar a estrutura mesmo nessa parte aqui. Ou ele vai mudar a característica do preço, vai dizer que vai ser vendedor, vai ser comprador de novo. Pra, sei lá, tentar buscar aquele gap lá em cima lá. Ele tem um gapzão ali, ó. Tá vendo? Uma confluência dessa rotação, lembra? A gente conversou ontem no videozinho. Ó, a rotação dele, ó. Será que ele fecha esse gap aqui hoje? Tá lento, né? Eu não vi o discurso do Trump lá, não sei se o louco falou ou não falou, eu olhei errado ontem. Eu olhei errado, porque tinha um PMI no meio do caminho ali às 10h45. Eu olhei errado, cara. Mas é isso. Cansado, academia tá feita, trade feito. Volto só amanhã. Se você gostou disso aqui, por favor, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal se tiver interesse. Entrego tudo de graça aqui. O que você vai aprender aqui? Vai aprender isso aqui, ó. Vai aprender a operar em ticks com os 4 setups. Crown Reversal, pullback, força, e principalmente bull e bear trap. Você também vai aprender a fazer a sua constituição de trading. Sim, eu tenho uma constituição de trading que eu sigo. Às vezes eu sigo, às vezes eu não sigo, mas é isso aí. Eu curto. Eu curto fazer, eu curto ter ela escrita ali pra gente saber tudo que a gente deve respeitar e quando que a gente deve cair fora da história e não fazer mais nada. Eu tô aprendendo bastante, o quarto ano tá sendo fantástico. Tenho estudado muito pra isso. Tô muito feliz com o meu resultado, viu? E é isso. Hasta luego. Nos vemos na sequência dos factos.